Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje entramos em curto-circuito. To ever, or maybe you're a perfect 10. I like the way you work it, no diggity, I gotta bang it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it on. She's got class and style, street knowledge by the mile. Oh baby, never act wild, she's very low key on the profile. Mention villains ears and no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, and lovers it curse, so freak what you heard. Oh way, oh way, oh. Oh way, oh way, oh way, oh. Oh way, oh way, oh way, oh. Oh man, that girl look good. Oh way, oh way, oh. The way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, oh. I like the way you work it, no diggity, I gotta back it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta back it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta back it up. I like the way you work it, oh.
E as conversas de esquina estão assim de regresso com Chet Faker, este No Diggity ao vivo, penúltimo programa antes das nossas férias de Natal, bem merecemos também. E as conversas de esquina hoje recebem pela primeira vez e de forma inédita Carolina Torres. Muito obrigado por teres vindo ao programa. Não tinha grande hipótese. Olá. Sim, depois de insistir tanto. Depois tanta insistência da tua parte que valeu a pena, porque estou a gostar muito até agora. Sim, agora está a ser espetacular. Sim. Houve algum pé atrás, alguma desconfiança em relação à minha pessoa. Mas depois de ter visto que Marcelo Rebelo de Sousa esteve aqui... Promove. Sim, é sem dúvida um prazer estar aqui também. Olha, muito obrigado por teres vindo e pergunto-te, a televisão já é música nos teus ouvidos? Não. A televisão nunca será música nos meus ouvidos. Nada, aliás, se comparará com a música nos meus ouvidos, digo-te já. Mas a televisão é quase como um hobby? Não, a televisão é precisamente o meu trabalho, sabes? Já não é um hobby, não é uma coisa, é realmente o meu trabalho. E neste momento eu acredito que consigo perceber aquelas pessoas que acabam por se ligar a marcas e não sei o quê, porque é realmente a única maneira de tu conseguires fazer dinheiro que te possa vir a sustentar realmente. Agora, eu creio que Portugal não está bem preparado para os tipos de formatos que eu quero fazer na televisão. Portanto, sinto-me, neste momento, já queres saber, sim. A afastar-me um pouco da televisão. Sentes um peixe fora d'água, praticamente? Completamente. Mas esses formatos em que tu pensas são à partida formatos em que tu olhas para eles e dizes não, isto nunca será execuível, ou chegas mesmo a apresentar e fecham-te as portas? Chego a apresentar, mas a minha cena é um bocado ligada à comédia ou à música. São as minhas paixões. Mas primeiro, comédia é aquela coisa mais complicada, não é? Não podes chegar aqui, não, vou tentar fazer umas piadas. Não podes fazer isso. Tens que ganhar tens que conquistar o teu lugar, como em quase tudo, não é? E falar de música é sem dúvida uma das coisas que, se eu pudesse, fazia para o resto da minha vida. Falar, ouvir, discutir e consumir ao máximo música. Só que é complicado tornares essas coisas reais. Portanto, às vezes tens que fazer outras coisas, por isso é que eu considero já um trabalho, que é quando às vezes não te apetece ir. Sim. Então aí eu penso, não, ok, agora estou a trabalhar. Isto agora já é trabalho. Quando até a uma certa altura em que eu só queria e ficava super extasiada. Sim. Sim, para mim isto ainda é de manhã. Para fazer as coisas que estavam prestes a acontecer, ainda não era trabalho. Agora já é. Criaste aí uma Carolina Torres muito profissional. Criei, teve que ser. Mas toda a gente diz, não, a Carolina é louca, sabes? Toda a gente acha que a Carolina é louca. Mas, no entanto, eu nunca falhei profissionalmente, o que é curioso. Mas sou completamente louca. Mas em relação à televisão e à música, neste caso, a música foi uma paixão também à primeira vista, quando eras jovem, cresceste nesse ambiente, ou foi algo que foste descobrindo ao longo do tempo? Quem te influenciou em termos familiares? A minha mãe. Mas a minha mãe influenciou-me por um lado um bocado obscuro, que se chama os anos 80, amigos. É tão obscuro quanto isso. É bastante obscuro. Há festas loucas de anos 80. E eu estou em quase todas elas. Jim Party Sound System, um grande beijo. 80s e 90s. Sim. Mas sim, a minha primeira grande ligação com a música foi a partir de música dos anos 80, tipo How Deep Is Your Love dos Bee Gees e coisas assim. Sim. E essa foi a primeira música que me tocou, curiosamente, porque eu sentia que, eu não sabia o que é que eles estavam a dizer, mas lembro-me perfeitamente de ficar muito obcecada com a forma como eles estavam a cantar. Parecia que era... Sabes, havia uma vinha de cena... dentro. Sim, era uma cena que me tocava e eu tinha uns 6 anos e ficava tipo, uau, isto é incrível. E a minha mãe, todos os sábados de manhã, nós dançávamos, fazíamos altos espetáculos em casa, entre outras coisas. A minha mãe gostava muito de David Bowie, também me ajudou bastante. Mas houve uma altura em que tudo mudou, que foi quando eu descobri uma coisa chamada os Nirvana. E aí é que mudou tudo. A questão da adolescência também te ajudou a mudar. Mas o que é que tu gostavas agora, hoje, de discutir na música? O que é que eu gostava de discutir na música? O que é que te inquieta no mundo da música hoje em dia? O que é que me inquieta? Inquieta-me um bocado o facto de algumas bandas serem feitas para ter sucesso. Isto é, hoje em dia os mídia, não é? As revistas, essas coisas todas, não de Portugal, felizmente em Portugal isso não acontece assim com a dimensão que acontece lá fora, mas Inglaterra, a NME, a banda que eles quiserem promover à séria e que seja a banda do ano, eles conseguem isso, porque eles têm um peso... que é uma cena incrível. Isso faz-me alguma confusão, o facto de sentir que o rock, apesar que agora está a haver aí umas
umas luzes no meio do nada, mas o rock sinto que às vezes está um bocado em extinção, estás a ver? E acho isso uma pena gigante, porque, sei lá, antigamente ouvias na rádio bandas, antigamente, tipo anos 90, não sei o quê, ouvias algumas coisas que eram um bocado más, mas também ouvias imensas coisas que eram incríveis. E hoje em dia, se ligares às rádios mais comerciais, eu acho que me vou vomitar ao ponto de morrer no meu próprio vomitar. Mas achas que hoje o talento não interessa para nada? Se o talento não interessa para nada, pá, tem que interessar. Não posso acreditar nisso. Porque parece hoje em dia que é tudo feito muito em produção em série, tudo muito... Sim, tudo eu acho que uma coisa que acontece muito nas bandas portuguesas, e peço imensa desculpa aos portanto, ouvintes, não é? Sim. Estou habituado aos telespectadores, mas eu tenho déficit de atenção e as conversas vão ficar um bocado estranhas por aqui, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. O que eu acho que acontece muito em Portugal é, pá, imagina, tens uma banda, fazes uma música, ok? Fazes... Nesse disco, outras 10 músicas são completamente diferentes, mas foi aquela que vingou. O que é que tu vais fazer? Vais fazer a repetição daquela música. Mas com uma letra diferente. Com meia dúzia de coisas diferentes. E tu consegues comparar isso de uma forma assustadora. Eu não vou estar a dizer nomes, mas eles sabem quem são. E é uma cena que me faz imensa confusão. Como é que uma pessoa consegue fazer carreiras de 10 anos a cantar praticamente a mesma música, mas por outro lado até consigo perceber e não tenho nada a ver com isso, é a opção deles. Eu não faria isso à partida, percebes? Mata-se a criatividade pelo sucesso. Eu acho que sim, acabas por ter esse... Porque depois acontece que queres arriscar, mas tens medo, e este tipo de vidas, tanto da televisão como no mundo da música, é quase uma droga, porque tu sentes-te, portanto... viciado naquela atenção, naquele carinho, tu entras num palco e as pessoas berrarem por ti ou berrarem pela tua música. É uma cena que tu te coças quando já não vais tocar há muito tempo, estás a ver? É uma cena que parece que é uma reação física quase no teu corpo. A televisão é a mesma coisa, por isso é que há tantas pessoas a entrarem em depressão pós-televisão, porque vivem aquilo com tal intensidade que acabam por ficar muito mal depois de não terem essas condições. Mas fazes música hoje apenas e só pela fama? Não, eu creio que não. Não quero acreditar nisso sequer, não. Mas é uma forma de atingir talvez o sucesso mais rápido, e temos vários exemplos de várias bandas e vários nomes que lá está com a tal promoção que tu falaste, que atingem um estrelato muito, muito depressa, e depois é o tal vício. Sim. Pode um bocadinho comprovar esta... Pá, eu acho que tu atingires o sucesso tem que fazer de ti alguém com talento, nem que seja por esse estudo de mercado tão específico, não é? Que é, eu sei que esta letra vai fazer sentido, pá, nem que seja por isso. Agora, há muitas músicas, e é o que eu te digo, eu, principalmente a nível de produção de DJs e não sei o quê, não me dizem nada. Eu ligo o rádio e ouço a mesma música durante 1 hora, quase, estás a ver? Ou essas miúdas que fazem aquelas músicas mais mexidas. Pá, assim, eu se calhar percebo os miúdos que hoje em dia ouvem isso, mas os graúdos não consigo perceber. A malta que vai para as discotecas e fica ali ouvir aquilo. Mas ouve, whatever works for you, estás a ver? Tipo, o que vos fizer feliz, eu fico feliz com vocês. Mas a mim faz-me alguma confusão, gostava que houvesse um movimento artístico alternativo e principalmente do rock and roll, pá, com mais peso em Portugal, sinceramente. Eu tenho uma sede de rock and roll que me dói. E agora ando atrás dos shows todos e não sei o quê para tentar limpar. Pá, eu própria às vezes passo música e passo música para os miúdos que estão a ouvir, ou para as pessoas que estão a ouvir. Se tiver um público mais velho, vou buscar as minhas cenas ao baú e ponho as minhas músicas. Mas se tiver miúdos, eu não estou a ouvir música para mim, percebes? Estás a fazer para eles. Estou a fazer para eles, não é? Às vezes passo as músicas deles e vejo a reação deles e fico... sabes? Já és quase uma socióloga sem licenciatura à conta de passar. Licenciatura? Sim. Não, mas porquê que a música, e também tinha curiosidade em perguntar-te isto, porquê que a música gera discussões quase tão intensas e com tantos tópicos e com tantas horas de discussão, quase como o futebol? Parece que há paixões daquele estilo e deste, e depois quando se cruzam e se tocam, é bom. Não há nada que eu goste mais do que discutir, Ruben. E porquê? Porque eu acredito nas coisas que defendo. Acredito piamente, ok? Mas o que eu adoro é estar numa mesa com amigos e começar a lançar as minhas crenças, não é? Que não são de todo religiosas, e as pessoas provarem-me o contrário. Ou deixarem-me na dúvida daquilo que eu sempre defendi. Isso para mim é a cena mais fixe do mundo. Portanto, se eu chego aqui, a música não é uma cena assim tão discutível, porque
É tipo, são cenas mais, são factos, não é? Há este estilo de música, esta banda fez isto, este aqui. Pronto, depois há aquela parte dos gostos não se discutem, que é a maior mentira do mundo. Sim. Toda a gente discute gostos. Sim, toda a gente, sim. Ainda bem. Porque se não discutíssemos gostos, chegava ao pé de ti, viste aquele filme, gostaste? Não gostaste? É ridículo. Claro que discutimos gostos e ainda bem. E então a cena de discussão de música é mais numa de te fazer crescer. Isto é, aprenderes ao máximo com aquele artista que tu gostas, ou tentares perceber o que é que o gajo disse, apesar que não tens que perceber, tens que sentir, não é? E a minha cena nas discussões de músicas é mais por aí. Já no futebol é diferente, não é? Sim, é mais irracional. É uma cena digamos. bem mais irracional, acho Mas eu. porquê que as pessoas não conhecem esta Carolina erudita que gosta de discutir, gosta de trocar ideias? Porquê que esta Porque Carolina nem toda não a chega... gente vive no meu bairro. Sim. Mas se viverem no meu bairro ou quiserem se juntar ao nosso grupo, nós estamos sempre em discussões super agressivas. Mas era uma imagem pública que também gostavas de passar, e antes do programa falámos aqui de umas nuances em relação à tua vida, estares conotada com uma certa imagem. Não gostarias de apagar essa imagem que tens e trazer ao mundo a verdadeira Carolina, por assim dizer? Mas quem é que é a verdadeira Carolina? A minha Lá questão, está. não é? Eu de manhã olho para o espelho e não é? Não sei quem é que é a verdadeira Carolina. Ainda estou à descoberta dessa verdadeira Carolina. Às vezes as pessoas na rua dizem assim... às vezes dizem, eu conheço a tua cara, o que é interessante. Outras pessoas dizem, não sei quem tu és. Porque os amigos estão a dizer que sabem. E eu respondo, eu também não. Não te sintas mal, porque eu também não sou quem é que eu sou, não sei quem é que eu sou. Mas vou saber um dia, Ruben, daqui a uns bons anos. Sim. Lá para os 76, como o meu amigo, o Sr. Carlos. Mas espera. O Sr. Carlos, Sr. grande. Carlos, Temos que falar do falar Sr. Carlos, sim. que é o grande. Mas sim, isto à conclusão. Eu não sei quem é que é essa Carolina, mas a Carolina que está cá fora, não é? A percepção que as pessoas têm da Carolina terá com certeza um fundo de verdade, não é? E nós há bocado estávamos a falar de um episódio que aconteceu que foi bastante triste e não é? Que foi aquela aparição, não é? Assim, que foi quase Nossa Senhora no país, porque foi uma cena um bocadinho levada a um nível completamente absurdo, na minha opinião, mas que no entanto me ajudou, porque nem toda a gente sabe, mas os meus amigos sabem, eu era provavelmente uma das miúdas mais complexadas que existia. E ao ponto de estar num festival que é o Milhões de Festa, que adoro, e vou sempre lá checar as bandas todas, e saía da piscina e metia uma saia. Ou tapava-me com a toalha, percebes? Era complexado a esse ponto. Foi quase um ego boost quando aconteceu. Ao início foi tipo, olha, os meus amigos estão a achar piada a isto. Olha os amigos dos meus amigos. Agora os amigos dos meus amigos que eu não conheço lá nenhum. E agora a América, que ele chegou a ponto de ir à América. Mas sentiste invadida na tua privacidade? Ao início não. Ao início achei imensa piada e estava-me a divertir imenso e estava a achar piada a responder às páginas que tinham criado e a dizer... como se eu estivesse a falar, portanto, com a minha situação. Sim. Pronto. E depois comecei-me a sentir um bocado mal. Constrangida, sim. Comecei-me a sentir constrangida porque toda a gente batia na mesma tecla. Mesmo em entrevistas na altura, sim, normais, tipo entrevistas completamente normais em televisão, em que as pessoas estão a ouvir dizer não sei o quê, mas cenas tipo generalista, estás a perceber? Uma cena mesmo a sério. Eu ficava assim um bocado tipo, eu não sei mais o que é dizer em relação a isto, eu só soube lidar com aquilo de uma forma cómica, porque é assim que eu faço com toda a minha vida. Porque senão acho que se tivesse levado aquilo a sério podia ter dado bastantes problemas. Mas sentiste na altura, ou sentes-te agora também restringido em alguma coisa da tua vida por seres uma figura pública, se te consideras uma figura pública? Sinceramente não me considero uma figura pública. Nem essa questão de ser famosa. Odeio essa palavra. Essa palavra, sim. Essa palavra é horrível. Celebridade, sim. Famosa, isso tudo é horrível. Para mim era tudo aniquilado. Mas não sei se essa história da figura pública, o que é uma figura pública? É uma pessoa que tu podes tirar fotografias? Isto é, parece que é quase uma estátua, não é? Mas que se mexe, mas é público. Podes fazer o que quiseres dessa pessoa. É uma figura pública. Pá, eu percebo a responsabilidade que há em seres uma, entre aspas, vocês não estão a ver, mas eu estou a fazer as aspas, uma figura pública, que é aquela cena que tu acabas por perceber que podes acabar por ser um exemplo para alguém. E aí é que dá aquele medo, aquela responsabilidade de pensar as escolhas que fazes e as coisas que dizes, porque há pessoas que, se calhar mais novas, não é? Que são mais influenciáveis, que vão pensar, gostava de ser assim, ou gostava de dizer isto, ou gostava de pensar sobre isto, e é um bocado, excita-me um bocado isso, mas não acho que seja uma pessoa a seguir,
percebes? Mas quando estás em público, com os teus amigos, numa situação mais pessoal, mas em público, digamos assim, acho que me estou a fazer entender, tu pensas nessa exposição que tens e não vou dizer isto, não vou fazer aquilo? Não consigo sequer fazer isso. Que é um problema para as pessoas que se chamam os meus agentes. Eles estão sempre a tentar proteger, mas a minha cena é... Pá, não vou estar a deixar de ser quem sou, percebes? Só que muitas pessoas fazem isso para se protegerem, que isto é, criam uma persona para a televisão. Pá, eu sou tão parva quanto sou na televisão, na vida real. Sou mesmo super parva, mas sinceramente sou tão feliz assim, que nem sequer questiono mudar isso. Nem vês essa necessidade. Quantas vezes é que tiveste de ligar para a tua mãe a desmentir as capas das revistas? Nunca tive capas de revistas a falarem sobre mim, porque é opcional, Ruben. E se tu não deres... Já tiveste um suposto relacionamento com o apresentador do Ídolos na altura. Mas não tive um Sim, relacionamento. não. Tiveste a manchete. Tiveste a manchete. Sim, a manchete, isso que eu queria dizer. Dizia assim... Pois só vi a manchete. Dizia assim, eu na altura tinha um namorado... Sim. Que amava loucamente. E ele ficou, imagina, a cabeça do meu namorado na altura, mas porquê que eles escreveram isto? E eu disse, os jornalistas viram o mesmo que tu viste. E o que tinha acontecido foi que o Manzarra tinha dado uma entrevista e tinha dito que achava as miúdas bonitas, não sei o quê, e eles perguntaram, tu e a Carolina? E ele, sim, também acho que é bonita. E eles, a partir daí, fizeram uma cena toda. Só que há uma coisa, Ruben, que eu tenho a dizer, que é, eu peço imensa desculpa a essas revistas, mas eu tenho muito pouco respeito pelo trabalho delas. Sim. Pronto. Já vi coisas que gostava de não ter visto, apesar de que, em Portugal, as coisas acontecem, são horríveis, este matou, este esfaqueou, este foi preso, não sei o quê, e amanhã não se passa nada. Está tudo bem. As revistas saem sempre bem na fotografia porque dizem tudo o que querem, o que lhes apetece e depois ninguém quer saber. Já passou, sabes? É a cena do humano, já nem é do português. É uma cena, pronto, é uma cena super efêmera que não me diz nada. Sim, assaltou, matou e no dia, assim, isso era tipo CM. Pronto. É exato. Não fui eu que disse. Não fui eu que disse. E vou acabar de perder um possível emprego lá, sim. Sim. Mas isto é para dizer, sim, essas revistas às vezes têm uma espécie de um plano. Imagina, se tu entras numa coisa dessas de talent shows e não sei o quê, e eles querem te dar a ti uma personalidade, eles vão pegar em ti de uma forma mais polémica, mas que não seja a denegrir a tua imagem, e vão fazer com que as pessoas saibam quem tu és, nem que seja porque o Manzarra está apaixonado por ti. Sim. Ou porque achou piada a ti, estás a ver? Portanto, eu continuo a achar que todas as vezes que saem esse tipo de coisas que são white lies, não é? São coisas assim pequenitas, é só para tu saberes quem é que é aquela pessoa, porque não há nada a dizer sobre aquela pessoa ainda, mas vamos criar uma cena. E nem foram vasculhar a tua vida, nem nada, portanto... Não, porque eu não deixei. Sim. Mas chegaram-te a perguntar na rua nessa altura se realmente namoravas com ele? Não, porque nós não andávamos na rua. Eram os ensaios, não vi mais. Sim, na altura do Ídolos nós estávamos fechados, era hotel, carrinha, ensaios e comer. Era a melhor vida de sempre, posso dizer. Engordámos todos, mas estávamos todos muito felizes a fazer aquilo que gostávamos. Há pouco falaste em arriscar. O que é que tu arriscaste com a tua participação no Ídolos? Olha, não arrisquei nada. Eu lembro-me quando fui ao Ídolos, e isto é um conselho que eu dou sempre a todas as pessoas que vão a esses programas. Eu tinha tudo perfeito cá fora. Era super feliz, como sempre fiz questão de me fazer feliz. Às vezes menos, outras vezes mais, mas obrigo-me a ser feliz. Mas não risquei nada, porque sentia que tinha tudo cá fora. Se perdesse aquilo, tinha tudo cá fora, tudo que eu precisava. Tinha uma família fantástica, um namorado por quem eu estava extremamente apaixonada. Estava a tirar o curso, estava a correr tudo muito bem, então eu não sentia que aquilo me fosse fazer perder ou ganhar nada, ok? Por isso é que eu fui sempre na boa e o meu nome é descontraída, não é? Sim. Que puseram lá. Porque acho que é a melhor maneira de tu encarares essas coisas, porque se tu chegas lá com muita pressão, é uma frustração que ninguém aguenta se vais para casa. E até nas próprias galas levaste isso contigo, de boa, se for embora vou e pronto. E eu achava sempre que ia embora. Mas nunca colocaste a hipótese de ganhar? Sim, na semana em que saí, é lindo. Sim. Por isso é que eu acho que é o meu karma, é assim a minha cena, a minha posição no universo tem que ser
assim bastante nivelada nesse sentido. Eu não posso tomar as coisas por garantidas porque o universo diz assim, é, Carolina, então toma, já foste. toma lá, e manda-me assim. Mas foi curioso porque eu naquela semana, vindo do nosso pequeno fim de semana, que era depois de domingo, entrei na carrinha, já éramos só 6, e disse assim, malta, vou ganhar isto, vou tentar ganhar isto. E eles ficaram todos muito assustados porque até aqui eu nunca quis ganhar aquilo. Então de repente ficaram todos assim, mas o que é que ela quer dizer com isto? Mais uma pessoa que quer ganhar. Mas foi só porque me apercebi, portanto, a 6 galas do fim, mais ou menos, que o prémio era ir estudar para Londres música. E pensei, o que é que eu estou a fazer? Eu quero ganhar, afinal. mas pronto, não. Terminou a aventura no programa e já tinhas as malas prontas para voltar ao norte, seguir a tua vidinha. Terminado o curso de Ciências da Comunicação... Não foi terminado. Não, mas e supostamente irias terminar. Iríamos ser colegas, mas estamos os dois na mesma situação. Mas terminado o curso, o que é que tu gostarias mesmo de seguir? Isto é a cena mais ridícula do mundo, não vais acreditar. Eu entrei, eu estive em audiovisual, e a minha ideia, e artes... E a minha ideia era seguir direção criativa, criar coisas, criar formatos, criar conceitos, criar tudo. Era a minha cena e sempre foi. Mas depois entrei, e isso envolvia um bocado o marketing. Depois entrei na universidade e aconteceu uma coisa que foi o punk rock na minha vida. O punk rock que me dizia, publicidade é uma... Pronto, era muito mau, não é? Exato. E faz com que as pessoas queiram coisas que não precisam, blá blá blá. Então eu comecei a ganhar ódio à publicidade, tipo, realmente isto não faz sentido nenhum, eu sou incapaz de fazer isto para o resto da minha vida, fazer com que as pessoas queiram, e de formas bastante subtis, que é o que acontece hoje em dia, que as pessoas queiram coisas e sintam que precisam delas para serem felizes. Isso é a cena mais doentia do mundo. E é, sem dúvida, o principal fator da infelicidade. Porque as pessoas não têm aquilo que acham que precisam para serem felizes. Então decidi seguir mais a parte da literatura e das ciências políticas, meu caro. É verdade, que tu deves saber o que é que eu estou a falar porque estás no curso. Sim. E eu comecei a achar imensa piada às duas cenas. Então, ciências políticas estava a ser uma cena. Só que eu odeio história. O que é que eu gosto? Eu gosto de filosofia da política no sentido em que tu... É quase como se dessem uma pequena cidade e vamos começar por pequenino, não é? Era o que eu pensava. Era tipo o Sims, para mim. Era tipo conseguires... restaurar uma cidade e pôr tudo a funcionar, tudo funcional, um sítio para as pessoas trabalharem, uma escola para as pessoas aprenderem, em que tudo funcionaria bem. E se tu fizeres nessa escala pequena uma escala grande e aplicares ao país, para mim era a resposta certa, que era trabalhar e não andar a mamar, que é o que se passa neste momento. E infelizmente o país está numa situação muito complicada e para mim desde miúda sempre foi brincar, sabes? Era quase como brincar, porque era fazer as coisas funcionais, como quando crias uma casinha ou uma cidade quando és miúdo. Tu tens de ter uma cidade funcional, em que os teus bonecos vão à escola e não sei o quê, e tu és quase um manipulador ali, porque tu estás a controlar a história, mas tu tens de fazer com que haja condições para que tudo aquilo aconteça. E para mim é só esta a resposta. E para mim é tão simples quanto isso, e não consigo perceber como é que há tanto problema por causa dos interesses e por causa da ganância dos nossos governadores. Mete-me raiva, sinceramente. Mas és uma pessoa de discutir partidos, discutir políticas, da atualidade, de estar em cima daquilo que se vai passando? Mais ou menos, já tive mais. Eu neste momento tenho uma espécie de aversão a tudo que acontece, porque comecei a perceber que há muita coisa que acontece só para nos distrair. Então eu tento controlar a minha atenção, que já é bastante expressada, no sentido de virá-la a coisas que realmente me importam e pensar mais por mim, mas uso muito as pessoas. E é uma cena que sempre me disseram em miúda, que era, não fales com estranhos. Fuck that, Ruben, porque falar com estranhos é a melhor cena que tu podes fazer na tua vida. Eu todos os dias falo pelo menos com 2 ou 3 estranhos, percebes? O que é que tu aprendes com eles? Aprendo tudo. Tu entras num táxi e começas logo a falar com o senhor sobre isto, sobre aquilo e o Estado e não sei o quê. E percebes o país também. E percebes o país, porque aquela pessoa está a receber pessoas de várias faixas etárias e de várias... classes sociais. Classes sociais, exatamente.
E pronto, ele tem uma visão muito abrangente das coisas que estão a acontecer, porque ele ouve várias opiniões, e é isso que nós precisamos fazer, é ouvirmos-nos mais uns aos outros e menos o que nos dão na televisão e nos jornais, é ouvirmos-nos uns aos outros, percebes? Porque eu sei que o país está mal, toda a gente sabe que o país está mal, mas porquê? Vamos pegar nas cenas como elas são. É porque aquele gajo fez isto, mas o que é que o roubo daquele gajo naquele banco vai... o que é que vai trazer à nossa vida? Portanto, é importante nós pararmos com esta atitude ridícula do está tudo bem, ou aquele está tudo mal que não vai a lado nenhum, que é tipo, está tudo mal, sei o quê, mas vamos ver a bola, e realmente discutirmos, olha, eu estou nesta situação porque o país tira-me X do meu ordenado e faz isto e não sei o quê. Então, a nível de justiça do nosso país, é uma cena absurda. Eu já tenho sabido de casos de malta da minha idade com problemas ridículos porque a justiça em Portugal não consegue avançar. E eu não consigo perceber porquê. Porque na minha cidade tudo seria funcional, estás a perceber? Era uma cena... É um bocado utópico, mas estás a ver, era só isso, era só coisas que funcionavam, era tipo parar de haver casas abandonadas, era tentarmos exportar, porque é que o país não exporta mais, estás a ver? Pá, esse tipo de coisas são as questões que eu gostava de colocar a um político a sério. E que Portugal é que tu conheces? Que Portugal é que eu conheço? Que pergunta é essa? E porquê que estás a chorar? Não, porque tenho problemas oculares. Mas aquilo, da experiência que tu tens, das conversas que tu vais tendo, que país é este onde tu vives? Que conclusões é que já chegaste? Olha, vou-te ser sincera, eu tenho muitos amigos de fora que vêm aqui e ficam completamente apaixonados. E eu sempre fui uma apaixonada pelo mundo em geral e sempre quis viajar muito e ir, e em breve, em princípio, vou sair do país durante uns tempos para ver sim, para já um bocadinho. E eu, principalmente amigos meus americanos, adoram isto, adoram a cultura, adoram a arquitetura, a gastronomia, tudo, a história. Eles não têm nada disso na América, ok? E eles viam coisas que eu não estava a conseguir ver. Então, quando eu vim para Lisboa, eu lembro-me que me obriguei um bocado a viver um bocadinho como turista. E acho que todas as pessoas deviam fazer esse tipo de coisas, que era tentar aproveitar ao máximo a cidade que temos. Acontecem coisas todos os dias, desde exposições, tentares meter numa daquelas guias turísticas e não sei o quê. Sim, essas coisas. Sim, ires atrás da malta, vês uns espanhóis, vais atrás deles, às vezes uns japoneses, vais atrás deles e lá está, falem com estranhos, porque aprende-se sempre. Eu sempre que falo com estrangeiros sinto que estou durante 30 segundos no país deles, é muito giro. E então comecei a tentar viver um bocado mais essa parte bonita do nosso país. Agora, claro que lamento a quantidade de licenciados que está desempregada e principalmente a postura de muitos deles em relação a isso, que é... eu tinha alguns colegas que eram incríveis, geniais mesmo, muito bons, e tinha malta que só queria passar. E claro que tu chegas ao fim de uma licenciatura e não te sentes pronto para trabalhar porque tiveste sempre medo, durante aqueles 3 ou 5 ou o que forem anos, tiveste sempre medo de arriscar e de ir trabalhar. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Estás a ver? Eu nunca tive medo de ir trabalhar. E acho que as pessoas deviam ter mais essa noção. Não é só tipo, vou tirar um curso e no fim tenho que ter trabalho. É tentares tipo, perder esse medo a começares a trabalhar, nem que seja uma cena muito, muito parva. Claro que tem que ser uma cena, não é? Consoante a tua idade e a tua... capacidade de responsabilizares por coisas. Eu tive trabalhos muito simples que foram aumentando consoante a minha idade e davam-me mais confiança para que um dia que eu saísse da universidade saber principalmente absorver aquilo e saber usar aquilo no mundo do trabalho. Mas muita malta que eu conheço acaba o curso e sente-se completamente perdido porque se calhar não teve a formação certa, porque se calhar não absorveu como deveria ter absorvido ou porque se calhar tem medo de começar a trabalhar. E acho que isto podia nos dar mais força no país, percebes? Se nós tivéssemos... Muita teoria, pouca prática. Pouca prática, é isso. Pois. Mas apesar desse esforço que tu fizeste e desse trabalho que desenvolveste desde bem pequenina, no meio disto tudo também não te sentes um pouco, e não com uma conotação negativa, atenção, mas não te sentes privilegiada? Claro que sinto, mas sim. Eu sempre fui privilegiada, sempre. Tipo, eu acho que há um equilíbrio na vida das pessoas, ok? Sim. E eu perdi uma cena muito importante quando era miúda, que eu não falo muito, assim, sim. A nível dos mídias, não sei o que, eu não falo muito sobre isto, mas com os meus amigos até fazemos piadas com isto, que é, eu não conheço o meu pai, eu nunca vi o meu pai. Sim. Então,
Não sei se tu sabias disso. Não fazia ideia. Pronto, Mas- nunca vi. Ok. Sim. Ele está a chorar, mas é, Mas- ele está a chorar, mas é por causa de um problema. Sim, mas Pá, podes continuar. hilariante, mas- eu acabo de dizer, não conheço o meu pai e tu começas a chorar. Vamos Sim, começar aqui os dois isto a é chorar. incrível. O que Sim. dizem os teus olhos, Ruben? Estou com comichão, sim. Continua. Portanto, eu não conheço o meu pai, nunca tive a oportunidade de o conhecer porque ele abandonou a minha mãe quando eu nasci e obviamente que isso é uma coisa que marca a tua vida para sempre, certo? Porque é ali uma falta que tu não consegues... De maneira nenhuma consegues colmatar. não Isso consegues. é... E depois a minha mãe casou-se com uma pessoa... Mas antes disso, e estou-te a perguntar isto, mas podes não falar, mas procuraste o teu pai? Não, Hum, não. Relações cortadas? Não, porque não dá para encontrar o meu pai, jovem. Ninguém sabe onde é que está o meu pai, praticamente. Isto é, ele é quase um homem fantasma. Ele nunca me pagou nenhuma... É interessante eu estar a falar sobre isto aqui. Nunca pagou nenhuma mensalidade, aquelas coisas que... Pensões de alimentos? Sim, e por essas aí, coisas sim. todas. Eu nunca recebi nada. Recebi uma vez 6 contos para ele poder sair do tribunal. Portanto... Não é melhor, eu não tenho a melhor ideia do meu pai, apesar de ter imensas coisas dele que a minha mãe diz: pá, que horror, és igual ao teu pai. Eu, obrigada, I guess. Mas sabes a cara dele? Sabes, Tenho uma fotografia dele com 21 anos. Sim, É a única pronto. coisa que tenho. E achas que ele sabe onde é que tu estás hoje? Eu não sei se ele sabe sequer que a Carolina Torres é a filha Existe, dele. sim. Não, que é a filha dele. Sim. Eu não sei se ele já viu a Carolina Torres e disse: espera lá, esta gaja é minha filha. Ou se disse: olha, uma apresentadora de televisão, ok? Portanto, eu não faço ideia se ele sabe ou não. E hoje, sendo adulta, como é que vives com isso? Olha, vivo com alguns problemas de abandono, como é óbvio, com algumas questões que tento lidar, mas vivo bem porque me preparei sempre para isso. Eu descobri quando tinha 4 anos e desde aí que me preparei para o momento em que eu for conhecer, por exemplo. Estou preparadíssima. Sim. Estás a ver? Fui-me preparando ao longo dos anos e fui tentando explicar a mim própria, apesar de ser uma criança, que a culpa não era minha e que não sei quê. Claro que eu culpei mais a ele, não é? Obviamente, acho que era o mais normal a fazer. Mas hoje em dia, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer Não vais nada. fazer nada, sim. Percebes? Agora, um dia destes, eu já pensei, e se estiveres a ouvir isto, pai, querido pai... Ouvindo da Rádio Zero, sim. Sim, de certeza que sim. E um dia destes, há uma morada que é possível que seja a casa dele. E um dia destes vou lá tocar a campainha. Vou lá bater à porta e dizer... ele vai dizer: olha, a gaja da televisão está aqui. Eu vou dizer: a gaja da televisão é tua filha, ou nabo. Mas pronto. Isto para dizer o quê, jovem? Estavas a falar da questão do equilíbrio. Do equilíbrio, exatamente. A tua mãe, entretanto, E porquê casou-se com outro senhor, porquê que eu sou juntou-se? uma privilegiada? Porque eu acredito que o universo te dá esse equilíbrio, que é... Eu perdi tanta coisa em miúda. Eu em miúda tive uma infância bastante feliz, porque a minha mãe fez sempre questão de fazer de mim a miúda mais feliz do mundo. Era obcecada por Barbies durante imensos anos. Adorava a Barbie, não por ser uma cena supérflua e ser a gaja estúpida como toda a gente acha. A Barbie foi a primeira boneca adulta que tinha profissões, primeira boneca independente. Até ali só tinhas bebés para brincar. Fabricar, sim. Portanto, Uma espécie de mente pinteiro. que saibam isso. E eu adorava a Barbie, achava que a Barbie era aquela cena que te fazia dizer tipo: tu podes ser o que quiseres, podes fazer o que quiseres, porque a Barbie tem todas as profissões do mundo, em todos os países do mundo, é incrível. Pronto. E sempre tive uma infância bastante feliz, mas com algumas coisas que eram menos agradáveis, pronto, vamos dizer assim. Que era a cena da falta do meu pai, depois tipo, o casamento da minha mãe era foi um casamento muito falhado e teve imensos problemas que acabaram por recair um bocado sobre mim. E portanto, todas essas coisas, e quando eu dizia, imagina o que é uma miúda de Matosinhos com este tipo de vida, dizer às pessoas: eu vou ser cantora. E as pessoas diziam: claro que vais. Da mesma forma que tu se calhar dizias: eu vou ser jogador de futebol. E as pessoas dizem: claro que vais. Só que a cena é que eu fui mesmo. Estás a ver? Sim. Eu consegui chegar aos sítios onde queria, mas lutei muito para chegar onde cheguei. E o facto de ter trabalhado tanto, eu mandava-me para os trabalhos, mandava e-mails a produtoras a dizer: tenho 2 braços, 2 pernas, sei falar, o que é que vocês precisam? Sei fazer isto, isto e isto, bora trabalhar. E sempre fui hiperativa nesse sentido. Tens quase desejos de vingança, por assim dizer. Em relação ao meu pai? Não, em relação à própria vida, nessa situação de dizeres não. eu vou conseguir, eu vou batalhar, vou provar às pessoas que está vou tudo provar às errado. pessoas, não, estou-me bem a marimbar para as Sim. pessoas, a sério. Mesmo, a minha cena foi que eu habituei-me desde miúda a obrigar-me a ser feliz. É só isso. E se me fizer feliz passar o dia todo de pijama
a procrastinar e a olhar para o boneco o dia todo, eu faço isso. Mas se me fizer feliz, mandar-me para tudo e absorver tudo e o mundo é todo meu, eu faço isso. Eu faço aquilo que eu quiser. E vai ser sempre assim. Porque eu nunca tive aqueles limites, isto é, se eu não te magoar, eu posso fazer o que eu quiser. Percebes? Por isso é que eu falo com toda a gente na rua, por isso é que eu, sei lá, gosto tanto de viver, porque é só para me fazer feliz. No dia em que eu não for feliz, pá, mato-me, na boa. Mas essa obrigatoriedade em seres feliz, já falaste aqui 2 vezes, não te torna alguns dos dias menos felizes? Mas isso tem que ser, não é? Eu uma vez cheguei ao programa e há lá um homem que eu admiro, sim, ao programa, okay. Sim, ao CC. E há lá um homem que eu adoro, que é o Jorge. E o Jorge, além de ser genial, dos gajos mais inteligentes que eu conheci na vida, é muito engraçado a forma como ele vê a vida. E eu estava-lhe a dizer, pá, estou a ter um dia muito mau, mesmo muito mau. E tenho normalmente 10 dias maus por ano. E ele disse, à medida que fores crescendo, esses 10 vão passar a ser 20 e 30 e depois há uma altura em que são quase todos. Em que ele me dizia isso, ele é assim muito negativo, mas na funny way. E eu acredito nisso, não é? Os maus dias se calhar podem vir se calhar vão começar a aumentar. Mas eu vou estar aqui sempre a lutar contra eles. Mas tens medo de envelhecer? Não, de todo. Não. Acho que vou ser uma velha muito fixe. Acho que sim. Vou ser daquelas malucas. Vou fazer conta que tenho Alzheimer, se conseguir. Estava a pensar nisso. Era chegar, tipo, imagina, já a família é pronta e eu chegar lá e dizer assim: Quem é que vocês? Quem são vocês? Onde é que está o meu cavalo? Eu acho que as pessoas vão começar a ouvir melhor a avó Carolina depois disso. A tua mãe pode-se definir como uma mãe super guerreira? Completamente. Tipo, uma cena. A minha mãe, para além de ser a minha fã número 1, ela vivia muito para mim, sabes? Ela Quase obsessão. Hã? Quase obsessão. A raspar na obsessão. Mas pronto, eu sei que ela faz aquilo por amor, não é? Não conheço esse amor ainda, mas um dia vou conhecer. Mas essa experiência que tiveste, e falando hipoteticamente, numa Carolina Torres mãe, como é que te verias nesse papel? Já pensei muito nisso, sabes? Porque eu sou muito... Gostavas? Claro que gostava, claro que sim. Porquê? Porque primeiro eu sou do Norte, vamos lá para as coisas como elas são. E nós no Norte adoramos receber a malta e somos bué, pelo menos é o que eu sinto. É quase uma mini grande família. Sim, exato, sim. É isso, basicamente. Dá sempre comida para mais um. E nós gostamos muito de cuidar das pessoas. E as mulheres têm esse instinto muito apurado, a maior parte delas, que é, nós temos que cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Por isso é que quando temos namorados, muitas de nós, não vou dizer todas, porque há aí muito... Há pessoas más, tanto mulheres como homens, claro. Mas a minha cena é cuidar do... E acho que isso também tem a ver com a cena de não ter um contacto com o meu pai. A minha cena de cuidar das pessoas ainda ficou pior, que é uma cena que eu gosto muito de fazer, sabes? Então se tiver um namorado, eu gosto de cuidar dele. Tipo, pá, não te sei explicar, é uma cena que ninguém... Instinto protetor, praticamente. Sim, exatamente. Mas é engraçado que as pessoas não dizem isso de mim, pensam... Esta gaja é super desligada. Não quer saber de ninguém. Eu não, sou tipo uma loba protetora, uma cena mãe lobo mesmo, com as pessoas que gosto. Faço tudo por essas pessoas. Às vezes não atendo o telefone por causa do déficit de atenção, mas quando atendo, faço tudo. E não respondo às mensagens do Facebook, mas... É verdade. Não, mas esse desejo de ser mãe é uma coisa recente? Pensas nisso há pouco tempo ou é algo que até em criança, até em jovem já pensavas nisso pela relação próxima que tinhas também com a tua mãe? Não, eu acho que... não, mas apesar que olho para a minha mãe e penso num exemplo de amor incondicional que... dificilmente vou sentir uma coisa assim. Sim, pensas, eu nunca vou conseguir chegar a isto. Não, consigo. Achas que sim? Consigo. É isso. É assim, mas a cena é que eu vou acreditar sempre que consigo, porque no dia em que eu não acreditar, o que é que me interessa estar por aqui, não é? Tenho sempre que acreditar que vou conseguir chegar de tão longe ou mais. Pá, eu sou bem positiva. Quando não estou sozinha. Porque quando estou sozinha sou super depressiva, mas sabe-me bem. Eu gosto deste equilíbrio. Então... as mulheres, como eu te disse há bocado, as miúdas que crescem desde os 6 anos, que já brincam com bonecos como se fossem seus filhos. Claro. O que eu acho um bocado doentio, porque os rapazes estão a brincar com os carrinhos e com os super-homens e não sei o quê, são todos fortes, e as meninas estão a preparar a comida, a fazer as papinhas, a passar a ferro e a tratar dos bebés. E para mim aquilo fazia-me imensa confusão, porque eu sou uma criança, eu não posso ser mãe de uma criança, percebes? E então sempre aprendi com isso que há um tempo para tudo. É quase como as bandas, olha, neste caso há um tempo para cada banda, digo-te já. Isso é uma cena que as pessoas deviam ter noção. Que
Eu já te explico, pronto. Então basicamente é isso, era esse instinto, era meio questionável porque eu pensava, estás a ver, tipo, é suposto eu ser mãe com 6 anos? Não. Por isso é que eu adorava mais as Barbies, que era assim uma cena mais... Pronto, então eu acredito que sim, que posso vir a ser uma grande mãe, mas também vai depender, não é, de um futuro pai. Sim. Que eu curtia que te ficasse. Ao contrário. Portanto, sim. Não fosse comprar cigarros. Sim, vou comprar cigarros e nunca mais vou voltar. Sim. Não, era... acho que sim. Porque no dia do pai dou prendas à minha mãe, não é? Ou seja, das prendas a devorar praticamente. Sim, é sempre. Mas pronto. A cena das bandas, estava-te a dizer. Porquê que há tempo para ouvir cada banda? Porque... Modas. Quando eu comecei... Não. Quando eu comecei a ouvir música, à séria, quando eu comecei a escolher a minha música... O que é que estava a dar na rádio para nós? Era os Limp Bizkit, os Linkin Park, os Slipknot, os Korn, essas cenas que eu sabia que alguma coisa dali eu gostava, que era a cena rock, a cena agressiva, era dizer cenas assim, mais coisas, e eu gostava de algures por ali, mas não sabia o que era. Então decidi ir aos CDs antigos que a minha mãe tinha e não sei o quê, e tudo que tinha guitarras na capa ou que me pareciam tipo rock, levei para o meu quarto. Então, acidentalmente, levei Pink Floyd, levei Beatles, levei The Shadows... levei imensas coisas que se calhar noutro contexto não teria ouvido e algumas das cenas eu gostei, ouvi e gostei, mas à medida que tu vais crescendo vais ganhando maturidade para ouvir determinadas coisas. Portanto, eu ouço hoje Nick Cave, não é? Imagina, ouço Nick Cave e gosto bastante de algumas músicas dele, mas eu sei que a obra de Nick Cave vai-me tocar muito mais daqui a meia dúzia de anos ou daqui a 2 anos, estás a ver? E agora estou mais em cenas mais stoner ou Black Sabbath ou não sei o quê, e são cenas assim mais densas e gosto muito, mas sei que daqui a uns anos pode-me dar uma cena completamente diferente e ir buscar outra coisa qualquer, e isso é que é bem bonito na música. Mas perspectivas também o teu futuro como Carolina, não só na música nesses termos? Daqui a uns anos vou estar assim, daqui a uns... Devia pensar mais nisso, acho que as pessoas deviam pensar mais nisso, mas eu neste momento estou muito... terra a terra, muito presente. Estou em stand-by. Eu gosto de estar em stand-by de vez em quando. E decidi há relativamente pouco tempo que vou, como te disse, passar uns tempos fora. Então estou muito excitada com isso agora. E quero ver se durante o tempo que estiver fora, porque a malta dos meus amigos e não sei o que é tudo músico, então é tudo músicos, eu vou poder explorar de uma forma diferente os instrumentos. E estou bastante, estou bastante excitada com essa ideia. Qual é o lugar de Pedro Buxeri Mendes na tua vida? É uma prateleira lá em cima, num cantinho, também não é assim, um altar. Sim. Mas sim, foi muito o teu Júlio Isidro. É, exato. Sim, se eu fosse uma banda, não é? Na altura era... Mas sim, o Buxeri foi uma grande oportunidade que ele me deu e eu agradeço imenso, mas foi como me disseram depois mais tarde, que é: tu tiveste esta oportunidade, mas agora tens que trabalhar. E eu, como assim trabalhar? Mas eu estava a gostar disto assim. Não, mas agora tens de trabalhar. Passar 3 meses de eu ter entrado, porque no curto-circuito podes ficar 2 anos, mas podes ficar 2 meses. Sim, não podes sair. O que é que levas do curto-circuito? Ou o que é que levaste neste caso? Tudo. Tanta coisa boa. És a melhor pessoa devido ao curto-circuito? Isso é uma boa questão. Não acho que seja a melhor pessoa, mas sou uma pessoa... De alguma forma, hei de ser melhor, sim, melhor pessoa. Porque aquilo é realmente uma escola, sabes? E tu às vezes tens a sensação que ninguém está a ver. Então, poderes dizer coisas à toa e achares que ninguém está a ver, é tipo aquela expressão do dança como se ninguém estivesse a ver. Nós ali basicamente estávamos a fazer sempre isso, porque não tínhamos a noção de quantas pessoas é que poderiam ou não estar a ver. Depois começavam a cair as chamadas e não sei o quê. Pá, e eu diverti-me imenso, eu tive momentos incríveis, eu chorei, eu ri, tipo, aquilo foi uma cena incrível. E levo dali muitos amigos, sabes? Levo ali pessoas que quando estou mal ligo e pergunto, olha, tipo, conselhos, estás a ver que é uma cena bem estranha. Que nem todas as pessoas têm o direito de mudar e há algumas pessoas ali que têm esse direito. E acho que isso fogo é tudo. É fácil ter amigos nesta área? Não. Para mim é super fácil, porque eu, não é? Já foste traída? Toda a gente. Traída? Sim, já traíram. Como assim? Profissionalmente, nesta vida da comunicação, vamos englobar isto numa grande nuvem. Houve uma colega minha que, não sei se foi por ciúmes, se o que foi, que me deu uma... Eu não vou dizer nomes nem nada, mas não interessa. Sim. Mas foi muito complicado. Eu fui despedida de um festival e
e senti-me muito mal, foi muito complicado. Mas por outro lado, naquele dia por acaso tinha um passo de artista, porque estava a fazer sim, foi a minha cadeira que mexeu. Estava a fazer um documentário independente sobre os Reagan e então tinha um passo de artista e andei lá a curtir nos palcos ao lado dos artistas e pronto, acabou por correr tudo bem. E acabou por se perceber que tinha sido um mal-entendido e uma injustiça, mas a verdade é que fui, portanto, despedida, não é? E magoou um bocadinho sentir essa... Mas lá está, é aquelas coisas que te trazem à realidade. Sim. Mas esse lado de seres boazinha naturalmente porque o és e gostares... Eu não sou boazinha, sou honesta. Honesta, sim. Posso sim. ser má, mas sou sempre honesta. Teres os teus valores, seres honesta, dizeres aquilo que sentes e seguires as tuas intuições, pode ser meio caminho andado para neste meio te considerar uma totó. Eu espero bem que não, mas também estou um bocado a marimba para isso. Não, acho que não é assim uma cena tão agressiva, ok? Não é assim uma cena tão agressiva, mas pode acontecer. Epá, isto é igual a qualquer trabalho. Eu lembro-me uma altura que quando comecei a trabalhar mais em televisão e não sei o que, a fazer mais coisas, cheguei a casa, né, à Maia, à casa da minha mãe, e estava super em baixo e estava-lhe a dizer, pá, odeio aquilo, as pessoas são muito fracas, tipo... dizem bem de ti à frente, mas depois notas que não é sério. E a minha mãe disse uma coisa que mudou um bocado a minha maneira de pensar, que foi: gostas daquilo que fazes? Eu adoro falar, adoro aprender e adoro ouvir outras pessoas. E ela, então pronto, ao menos isso, porque todos os trabalhos têm isso. Todos os trabalhos, sem exceção, sejas empregada de limpeza ou estejas a trabalhar numa loja, ou seja o que for, há sempre aqueles conflitos normais de estares quase fechado durante tanto tempo com as mesmas pessoas. E há aquela rivalidade que por vezes é uma boa rivalidade que gera aquela competição fixe, e há outras vezes aquela maldade gratuita. Portanto, eu tenho que estar aqui para defender. Faltam 6 minutinhos para terminarmos as conversas de esquina e gostava de te perguntar nessa experiência que vais ter agora no estrangeiro. Imagina que nós, eventualmente, nos possamos encontrar quando regressares para outro programa, caso aceites Nora. Bem, mas aquilo que eu gostava de perguntar era o que é que gostavas de me dizer a mim nessa altura, quando regressasses dessa experiência lá fora? Gostava de dizer que eu já criei uma banda. Minha banda está na Califórnia neste momento. Nós fomos para uma sala de ensaio e ligamos a minha voz a uns ecos e ficou uma cena muito psicadélica, muito bonita. Então decidimos, man, let's have a band. Então agora temos uma banda. Então se eu for para lá, gostava de trazer um EP e gostava que me dissesses o que é que achavas. E se dissesses, isto está relativamente mal, Carolina, eu dizia, eu vou voltar então, e voltava para trás. Não batias? Não, claro que não. Claro que não. Eu sei que... Eu não bato em rapazes com óculos. Pau! Tanta. Isso é uma cena que se diz na escola com essa vez piada. Eu nunca percebi porquê. Eu só coloquei óculos para aí com 18 ou 17 anos. Ok. Eu uso óculos desde os 6. Eu vivi o síndrome de não querer usar óculos porque achava que ficava um palhacito. Exato. Mas eu agora vivo a cena que é quando uso óculos, que eu normalmente uso lentes, mas quando uso óculos as pessoas dizem, usas mesmo? Ou é tipo para o estilo? É tipo, eu não vou usar óculos para o estilo, percebem? É porque preciso. Exato, é ridículo, ninguém faz isso, acho eu. Não falaste aliás sobre esta questão e disseste que não sabes bem definir, mas eu tenho de te perguntar quem é a Carolina Torres, obviamente. Estás a dar uma de... Estou, Diogo Valsas ainda disse o mesmo, podes continuar. Quem é que é a Carolina Torres? Pá, a Carolina Torres, como eu disse, e numa forma de resumo disto, é uma pessoa que vai sempre procurar, como todos os seres humanos, mas de uma forma se calhar um bocadinho mais intensa, a sua felicidade e a felicidade das pessoas que estão à volta dela. Acho que é uma cena que eu sou um bocado viciada, sabes? A cena de... És drogada em felicidade. Exatamente. Minha mãe vai adorar essa expressão. Sim. Sou drogada em felicidade. Não, calhar. Ok. Isso não faz grande sentido, mas sim, sou viciada, sim. Acho que sim. Mas, pá, pode correr mal, pode correr bem. Vamos ver. Olha, Carolina, gostei muito deste bocadinho. Eu também gostei muito. Foi... Gostava de deixar só uma coisa rápida, se for possível. Sim. Que é todas as miúdas que publicam fotos delas assim um pouco mais despidas e que dizem... saudades do verão. Nunca deixes... Exato, saudades do verão. Nunca deixes de ser quem és, tipo, nunca deixes que ninguém diga quem tu tens que ser. Amigas, menos que sejam os vossos amigos, os vossos pais, as pessoas que importam, não é? Porque nós acabamos todos por precisar uns dos outros. Portanto, às vezes vejo esses estados e parte-me a rir, que é tipo,
Tipo, faço o que eu quiser. Estás a ver? E nós nunca fazemos o que quisermos, mas precisamos sempre uns dos outros. Pronto, um dia eu faço um artigo todo à volta dessa cena. Boa tarde, amigos. Foram os conselhos de Carolina Adeus. Torres nas Conversas Esquina, uma nova rúbrica que vai estrear a partir de 2015. Olha, Carolina, muito obrigado. Pá, foi Obrigada espetacular, eu, foi muito bom, foi muito bom. E agora vamos passar à parte dos autógrafos, fotos e por aí, porque eu tenho aí uma série de exigências São só 2. por cumprir. Não digas essas coisas. Até para a semana, beijinhos, abraços com a Andréia Sofia Matos. Até lá. got 'em open all over town. Strictly biz, don't play around. Cover much ground, getting paid by the pound. Getting paid is a forte, each and every day to play away. I can't get her out of my mind, yo. I think about the girl all the time, yo. East side to the west side, pushing fat rides, goals and no surprise. She got chips in the stash, stacking up cash, fast when it comes to the gas. By no means average, someone she's got to ever. Or maybe you're a perfect 10. I like the way you work it, no diggity, I gotta bang it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up.